tocador de violão aí, senta aí, rapaz, né? Você não é rei, você não é sacerdote, você não é nada. Mas na hora que eles começaram, o levita levantou na unção de Deus. Quando você está na unção de Deus, o povo reconhece. Você pode não ter título, mas quando você fala na unção de Deus, porque lá estava todo mundo com medo. Para alguém falar o que falou aqui, tem que ser na unção de Deus. Amém? E aí no momento que eles se conheceram, eles começaram a adorar a Deus, porque eles não viram que era o levita falando, mas que era Deus falando. Quando você ouve Deus falando, você começa a louvar, começa a adorar. Antes mesmo de ver a batalha, antes mesmo de ter visto os seus inimigos caídos, eles já começaram a louvar e adorar. Então nós vemos aqui uma outra chave para a vitória. Quando você tiver que enfrentar algo difícil, que você não sabe o que fazer, começa a louvar, começa a adorar a Deus, começa a glorificar a Deus, começa a lembrar quem Ele é. Isso vai te dar vitória antes mesmo da batalha. E foi isso que Josafá fez. Começou a louvar e adorar a Deus antes da batalha. E isso lhe deu a vitória. Amém? Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. No momento difícil nós precisamos crer em Deus. Crer nos profetas é saber a história da Bíblia, ler a palavra do Senhor e crer em tudo aquilo que está escrito. Amém? Versículo 21. E aconselhou com o povo, ordenou aos cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que está escrito na sua versão, Eliane? Nesse versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Essa versão é mais legal. Porque o seu amor dura para sempre. Louvar a Deus porque o seu amor dura para sempre. Então você começa a lembrar que o amor de Deus dura para sempre. Repita comigo: o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Imagina o povo cantando isso repetidamente. O amor de Deus dura para sempre. Você não sabe o que fazer, então começa a cantar: o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Aquele medo vai indo embora, porque a Bíblia fala que onde há amor não há medo. Amém? Eles estavam com temor, mas quando eles se enchem do amor de Deus, sabe que Deus ama, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Ele pode usar o mal para nos fazer bem. Quando você sabe que o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre, ali você começa a ter a vitória. Amém? 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon, os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a se destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos. Acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque eram muitos. Vocês entenderam o que aconteceu? Eles foram atacar aquele povo do meio da montanha, e era o povo que ia atacar também o Josafá. Aí eles começaram a se atacar uns aos outros. Deus confundiu eles, fazendo eles pensar que era o povo de Israel. Eles ficaram os 3 batalhando entre eles, né? Não sobrou ninguém. Morreu todo mundo. E aí morreu, mas deixaram todas as riquezas.
Muitas riquezas. Levaram 3 dias para recolher, imagina. 3 dias para recolher a riqueza daqueles caras que queriam matar o povo de Josafá. Era muita riqueza. Ou seja, no momento da dificuldade grande que você for passar, você vai sair com riquezas. Pode ser materiais, como espirituais, como experiências de vida. Nós falamos, cada um aqui falou algo, talvez você não quis falar algo que você passou, talvez, mas isso se torna riqueza. Deus converte as dificuldades da vida em riquezas, que ninguém pode roubar. Amém? E no quarto, versículo 26, e no 4º dia se juntaram no vale de Bereca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bereca, até o dia de hoje. O que está escrito na sua versão, Eliane? Versículo 26. No 4º dia eles se reuniram no vale de Bereca, onde louvaram Bereca. o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Bereca. Você sabe o que significa Bereca? Bênção. Como é que você sabe? Está escrito aí? Na sua versão? Fala aí, lê então. No 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, e chamaram aquele lugar de bênção. Até o dia de hoje. Amém. Aquele vale que era para ser o vale da morte, aquele vale que era para ser a emboscada, onde eles iam perder a vida, não ia ter escapatória, aquele lugar que você acha que, né, você não sabe o que fazer, tão difícil que você não sabe por onde começar. Ali vai ser chamado de Vale da Bênção. Aleluia. Vale da Bênção. Deus está trazendo essa dificuldade para te abençoar. Amém? E voltaram, versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles para ir a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com aludes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Ou seja, eles louvaram antes da batalha, eles viram com seus próprios olhos a vitória que Deus deu, mas não ficou na ingratidão, eles voltaram louvando e agradecendo ao Senhor. Vocês conhecem a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, né? E nenhum deles voltou para agradecer, só um, que era samaritano ainda, voltou para agradecer a Jesus. Muitas vezes nós enfrentamos muitas dificuldades, mas na hora de agradecer, depois que passou a prova, né, a gente fica quietinho, não fala nada, né, não dá glória para Deus. Nós precisamos aprender a sempre agradecer a Deus, depois da vitória também. Antes e depois, louvar. Amém? E veio o temor de Deus sobre os... Versículo 29. Todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto. E seu Deus lhe deu repouso em redor. Amém? Então eles tiveram grande vitória, todo o povo ficou sabendo. Mas você vê que a Bíblia é tão verdadeira, que se você parar por aqui, então Josafá foi o herói, né? Sim ou não? Talvez se nós pararmos com a nossa história aqui agora, talvez todos nós somos heróis, né? Estamos aqui na igreja, louvando a Deus e tal. Mas uma lição que a gente aprende na Bíblia é que muitos heróis da fé também acabaram em ruína. Salomão, por exemplo, né, que escreveu os Salmos, que escreveu Provérbios, Eclesiastes, que escreveu várias... Foi o homem mais rico, né, mais sábio diante de Deus. Ele acabou com 1000 mulheres, né, ele acabou em desgraça, não é verdade? E aqui, se você for ver no versículo 35, vê só o que aconteceu. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Amém? E depois você vai ver que ele morreu. Ou seja, Josafá passou por esse momento difícil, viu a mão de Deus como um milagre de salvar a vida dele, ganhou riquezas e ao mesmo tempo, no final, virou as costas e fez a iniquidade. Isso é um alerta. O fato de você estar aqui hoje na casa do Senhor não significa que você vai ter a vitória, que você vai estar no céu um dia. Pode ser que você vire as costas para Deus. Porque muitos que louvavam a Deus, muitos que falavam coisas bonitas de Deus,
teve um momento de fraqueza e deu as costas. Então nós temos que estar sempre alerta, porque a Bíblia fala que o inimigo está como um leão, querendo nos tragar. Às vezes é com desânimo, uma coisa assim sutil, né? Ele vai te levando, hoje eu não vou para a igreja, né? Hoje eu não vou ensaiar. E aí começa por aí, né? Eu preciso fazer isso, ou te atarefar com muitas coisas, né? E você fica cansado, às vezes começa a não buscar mais a Deus, e quando você vai ver, você já está fora do caminho do Senhor. Amém? Então, que sirva de um alerta, porque esses grandes homens de Deus, a Bíblia não escondeu que eles acabaram fora do caminho de Deus. E a sua história não... Se você não tomar cuidado, pode ser igual a deles. Um dia esteve na casa do Senhor, um dia esteve louvando a Deus, um dia foi grande, né, dirigente ou ministro de louvor, e mais tarde acabou fora dos caminhos do Senhor. Então que a gente não venha nunca esquecer da história de Josafá, que sirva de bom exemplo para nossas vidas. Amém? Amém? Então quando você passar por uma dificuldade, onde você não sabe o que fazer, o que você vai lembrar? 2 Crônicas 20, Josafá. Amém? Vamos repetir de novo. 2 Crônicas 20, Josafá. 2 Crônicas 20, Josafá. O amor de Deus dura para sempre. Repita. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque se o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações nessa manhã, ou porque já passamos por dificuldades, ou porque certamente passaremos por dificuldades que nós vamos perder o chão, nós vamos não saber o que fazer, talvez uma morte repentina, talvez um desemprego, talvez uma doença. Quem sabe perder uma parte do corpo, coisas terríveis que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. A vida desse homem caído nos traz dificuldades que realmente a gente fica fraco, como Josafá ficou fraco naquele momento. Ficamos com medo muitas vezes, como Josafá ficou, Pai. Mas que nessa dificuldade o Espírito Santo nos leve a 2 Crônicas 20, a vida de Josafá. Que no momento que nós passarmos por dificuldade, ou no momento que nós virmos nosso irmão, nosso amigo passando por dificuldade, nós possamos falar para esse amigo: olha, lembra de 2 Crônicas 20, vai ler. Veja a vida de Josafá. Veja como Deus foi incrível. Fez o impossível por ele. Quando ele não sabia. Porque foi o homem que jejuou, um homem que foi buscar ajuda com o povo, se humilhou, teve humildade para ouvir a voz de Deus através de um levita. Oh Deus, que possamos ser humildes para ouvir a Tua voz no momento de dificuldade. Que possamos ser humildes, ó Deus, para ouvir a Tua voz e reconhecermos que sem Ti, Senhor Deus, nada podemos fazer, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos lembre sempre dessa história de Josafá. Que o Senhor sempre nos lembre de lembrarmos do Teu amor que dura para sempre. Que o Senhor nos lembre, Senhor Deus, dos Seus grandes feitos. Que cada dia que nós passarmos na Tua presença possa ser uma história, que no momento que nós passarmos por essa dificuldade, nós possamos olhar para a nossa vida com Deus, os momentos bons e os momentos maus, e lembrarmos que o Senhor foi fiel em todos os nossos caminhos, e que ainda que nós possamos pensar com dificuldade no que vai acontecer para frente, nós possamos olhar para trás com certeza daquilo que o Senhor é. Que a certeza que nós temos de quem é o Senhor possa nos garantir a vitória nas incertezas, ó Pai. Que nós possamos olhar realmente para Ti, que é a pessoa, que é o Deus que pode fazer quando nada podemos fazer, ó Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Te adoramos
Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.